Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a identidade da subtração de arcos. Nós vamos ver como é que calcula seno, cosseno e tangente da subtração de dois arcos. Mas antes, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira, esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Além disso, não esquece que você pode ajudar quem me ajuda. Acesse o link que está aparecendo na descrição do seu vídeo e faça uma doação. Qualquer valor vai ser bem-vindo e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então aqui nessa videoaula a identidade da subtração de arcos, né? Então a gente quer calcular o seno de alfa menos beta e a gente quer calcular o cosseno de alfa menos beta, tá? Mas olha que interessante, o seno de alfa menos beta, a gente pode dizer que seria o seno de alfa mais, e aqui entre parênteses, menos beta. Só fiz um jogozinho de sinal aqui. E eu posso pegar aqui também, ó, olha só, e dizer que o cosseno de alfa menos beta seria o cosseno de alfa mais menos o beta aqui, certo? Então, de novo, só fiz um joguinho de sinal. Só que aí, quando eu faço isso, eu transformei esse problema que era a subtração de arcos num problema que é a soma de arcos. E soma de arcos a gente já fez em aulas passadas, olha que interessante. Como é que fica isso? Lembra lá da relação, né? Se fosse A e B, aqui seria minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. E se é o seno, é sem troca de sinal. A gente viu isso em aula passada, né? Então, qualquer coisa você volta lá. Isso aqui seria seno de alfa, cosseno de menos beta, né? Ó, seno do primeiro ângulo, cosseno do segundo ângulo, mais, agora troca. Vai ficar o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. Certo? Então, não preciso daquele parênteses ali, deixa eu voltar. Eita, ele apagou. Então, ó, menos beta aqui e aqui cosseno de alfa. Beleza, então isso seria essa a relação. E o cosseno? Bom, a gente viu, né? Cosseno, se fosse A e B, seria cossa, cossa, né? Sai, sai. Seria cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. E se é cosseno, é com troca de sinal. Então, será mais, vira menos. Ou seja, aqui vai ficar cosseno de alfa, cosseno de menos beta. Se é mais, fica menos aqui, ó. Agora é seno de alfa, seno de menos beta, certo? Então, isso a gente viu em aulas passadas, tá? Certo? Então, nós temos aqui essas duas relações, né? Mas olha que interessante. Quem seria o cosseno de menos beta e o seno de menos beta? Bom, vamos aqui no ciclo trigonométrico para ver uma coisa interessante, ó. A gente sabe que o ângulo ele é medido no sentido anti-horário. Então, se eu tenho beta, seria aqui, né? Agora, quem é menos beta? Menos beta é simplesmente você medir também essa mesma abertura beta, só que se é menos beta é no sentido horário. Então, esse carinha aqui seria o meu menos beta, tá? Então, ó, no sentido anti-horário é ângulos positivos, né? No sentido horário é ângulos negativos. Fazendo uma analogia com a reta real, né? Ó, na reta real que nós temos é assim, ó. Quando é para a direita do zero, para cá é positivo. Quando é para a esquerda do zero, é negativo, né? Fazendo uma analogia, ó, se aqui é nosso ponto de partida, então no sentido anti-horário é positivo, no sentido horário é negativo. Simplesmente assim. Agora, olha que interessante, ó. Quem que vai ser o cosseno de beta? Bom, a gente sabe que o cosseno de beta é esse pedacinho aqui. Mas olha só, ele vai acabar sendo também, ó, o cosseno de menos beta, tá? E quanto é que vai ser o seno de beta? Olha que interessante. O seno de beta vai ser igualzinho o seno de menos beta, só que trocando sinal. Então, olha só, vamos só escrever isso aqui que a gente está vendo na ilustração do ciclo trigonométrico, né? Se eu tenho o cosseno de menos beta, isso vai ser igualzinho ao cosseno de beta, né? E se eu tenho o seno de menos beta, isso vai ser igualzinho a menos o seno de beta, tá? Então, isso que eu vou usar aqui. Agora, professor, você fez isso para esse beta no primeiro quadrante. E se for no segundo, no terceiro e no quarto, também acontece? Também acontece, olha só. Vamos apagar isso aqui para você poder ver. Ok, apaguei, olha só. E agora vamos fazer um ângulo beta que esteja aqui, ó, no segundo quadrante. Então, para cá, então nós temos aqui um ângulo beta, né? Então, se aqui é o positivo, como é que é o negativo? É a mesma abertura, só que girando no sentido horário. Então, se você faz aqui agora, seria mais ou menos para cá, ó. É para ser a mesma abertura, só que girando no sentido horário. Então, esse carinha de cá, ó, é que seria o menos beta. De novo, olha só que interessante, ó. O valor do cosseno vai ser o mesmo, tá? Então, ó, o cosseno de menos beta ou cosseno de beta vai ser o mesmo. Só que o valor aqui, ó, do seno fica o quê? Ele fica igual, só que trocando o sinal, né? Ele fica igual em módulo, mas trocando o sinal, tá bom? Então, também vai acontecer isso.
Ah, professor, terceiro quadrante agora. Tá bom, vamos apagar para poder ver. Beleza, vamos ver então o terceiro quadrante, olha só. Então, eu tenho que, digamos, sair daqui, né? Vim aqui pro terceiro, aqui pro terceiro quadrante. Eita, pera, deixa eu botar aqui. Vim aqui pro terceiro quadrante, digamos aqui, certo? Então, olha só, então faço a volta toda aqui, é o meu beta, né? E agora no sentido anti-horário, olha só, se for no sentido anti-horário, né, para ser o menos beta, então vou ter que começar aqui, né, e vou ter que chegar, ó, digamos, ó, mais ou menos, olha só, para cá aqui também, olha só, porque eu vou fazer assim, ó, esse carinha aqui todo até chegar aqui, ó, esse carinha aqui todo até chegar aqui, ó, esse é o meu menos beta. Quer ver, ó, por exemplo, digamos que eu tenha ido até, sei lá, eu tenha ido até 210, né? Então, se eu tiver ido até 210 graus positivos, né? Então, eu passei de 180 a 30 graus. Então, se eu fazer menos 210 graus, eu vou ter que passar aqui, ó, desse menos 180, vou ter que passar aqui menos 30 graus, tá vendo? No final das contas, é a mesma ideia, tá? Então, a abertura fica a mesma e, de novo, olha só o que acontece. O nosso cosseno fica igualzinho, o valor, certo? Só que o nosso seno aqui, olha só, ele fica o mesmo módulo, só que trocando o sinal, né? Ou seja, o mesmo valor de seno e cosseno em módulo, só que trocando o sinal, beleza? E se você quiser agora o quarto quadrante, vamos fazer. Fazendo agora o quarto quadrante, né? Então, eu começo aqui no primeiro, tal, chego até aqui, digamos, ó. Digamos que cheguei até aqui. Então, vou ter que fazer isso aqui tudo para ser o nosso beta, né? Quem que vai ser o menos beta? É no sentido anti-horário. Então, vai ser, ó, esse carinha todo aqui, ó. E aí vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Já vou fazer ali. Então, ó, eu tenho que vir daqui, né? Eu vou botar um pouco mais aberto. Vai ter que vir daqui, chegar até aqui, ó. E vou fazer de novo, ó. Para poder... Esse carinha aqui é o meu menos beta, tá? Para você entender isso aqui, ó. Imagina que fosse, por exemplo, sei lá, 300. Estaria faltando 60. Se eu fizesse 300 graus positivos, estaria faltando 60 graus positivos aqui de abertura, né? Se eu fizesse menos 300 graus, estaria faltando menos 60 graus de abertura aqui, tá vendo? Então a abertura fica a mesma desse lado e desse lado. E aí, de novo, o que acontece? O cosseno fica igualzinho, ó. O cosseno fica igualzinho. E o seno? Bom, o seno, ele fica... Opa, pra lá. O seno, ele em módulo, ele vai ficar igual, só vai trocar o sinal, né? Vai ser o mesmo número, só trocando o sinal, belezinha? Então, olha como é que tem essas relações, tanto para o ângulo do primeiro, do segundo, terceiro e do quarto quadrante. Isso fica útil, porque aí agora vamos aplicar isso nessas relações, tá? Nessas identidades aqui. Então, vamos lá, olha só. Como é que vai ficar então? Ó, vamos fazer aqui. Se eu tenho aqui, ó, vamos aplicar isso, ó. Eu tô aqui, certo? Então, vamos lembrar que eu tenho isso. Então, ó, deixa eu fazer uma separação aqui. Eu quero seno de alfa menos beta, né? Ficou o quê? Olha só. Seno de alfa, cosseno de menos beta, lembra que cosseno de menos beta é a mesma coisa que cosseno de beta. Então, vai ficar seno de alfa, cosseno de beta. Seno de menos beta, lembra que vai ser menos o seno de beta. Então, aqui vai ficar menos o seno de beta e cosseno de alfa fica aqui. Então, ó, com isso, eu acabei de achar uma relação, uma identidade para achar o valor do seno da subtração de dois arcos, tá? Então, opa, a seno da subtração de... Eita, ficou feio minha linha. Seno da subtração de dois arcos, tá? Ó, beleza. E agora o cosseno, né? Vamos fazer o cosseno de alfa menos beta. Bom, o cosseno de alfa menos beta, olha só. Cosseno de alfa igualzinho. Cosseno de menos beta, a gente viu que é a mesma coisa que o cosseno de beta. Agora vai ficar menos o seno de alfa. Agora aqui, ó, menos seno de alfa, só que lembra que tem seno de menos beta. Só que seno de menos beta é menos o seno de beta. Então, esse menos que vai aparecer na frente do seno de beta, vai multiplicar com esse menos aparecendo na frente do seno alfa, vai ficar então mais seno alfa, seno... Pera lá, ficou feio ali. Seno alfa, seno beta, tá? Então, ó, seno de menos beta vai ficar menos o seno de beta. O menos que aparece na frente do seno de beta vai multiplicar pelo menos aqui, ó, o menos 1. Aparecendo na frente do seno de beta, vai multiplicar pelo menos 1 na frente do seno de alfa, vai ficar mais seno de alfa, seno de beta. Então, ó, isso aqui fica a nossa identidade para calcular o cosseno da subtração de dois arcos, belezinha? Então, veja como que usando o que a gente tinha feito na aula passada para a soma de dois arcos e utilizando essa coisinha aqui que foi importante, ó, essa observação, tá? Que acontece quando você tem ângulos com sinal positivo ou com sinal negativo, em relação ao seno e o cosseno, nós conseguimos achar, então, a dedução para você ter o seno e o cosseno da subtração de arcos, belezinha? Vamos resumir isso daqui para a gente poder ficar bem claro.
Vejamos então o resumo do que a gente viu, olha só. Se eu tenho seno de A menos B, vai ser seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Que eu posso lembrar daquela poesiazinha para poder fazer a soma e aplica aqui também na diferença, olha só. Seno de A menos B vai ser, minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. E se é seno, é sem trocar sinal, então fica menos, tá vendo? E se eu tenho cosseno de A menos B? Cossa, cossa, sai, sai. Então, cosseno de A, cosseno de B, seno de A, seno de B. E se é cosseno, é com troca de sinal. Então, será menos, vira mais. Belezinha? Então, a gente acaba também usando a mesma musiquinha e a mesma poesia ou a forma de decorar que a gente fez para o arco soma, a gente usa para o arco subtração, tá? E o tangente de A menos B? Bom, de novo, como a gente fez lá com a tangente de A mais B, a gente pega tangente de A menos B e escreve como sendo o seno de A menos B dividido pelo cosseno de A menos B. Ok. Acontece que seno de A menos B, o que é? Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Dividido por... Agora aqui vai ficar cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Ok. Bom, o que eu faço agora, né? Algo parecido que eu tinha feito lá quando eu fui fazer a soma, né? Eu divido, né, o arco da soma. Eu divido por cosseno A cosseno B e eu divido por cosseno A cosseno B. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar seno de A cosseno de B dividido por cosseno A cosseno B menos. Agora aqui, seno B cosseno A dividido por cosseno A cosseno B. Isso aqui tudo dividido por cosseno de A vezes cosseno de B dividido por cosseno de A vezes cosseno de B vai dar 1. E aqui embaixo vai ficar seno A seno B dividido por cosseno A cosseno B. Bom, vamos lá, olha só. Seno de A dividido pelo cosseno de A, por definição, é a tangente de A, certo? E esse cosseno B com esse cosseno B simplifica. Seno de B dividido por cosseno de B, por definição, é tangente de B. Então vai ficar menos tangente de B. E veja que agora, ó, cosseno A significa cosseno A. Embaixo, né, vai ficar 1 mais. Seno de A dividido por cosseno de A, por definição, é a tangente de A. E seno de A dividido por seno de B dividido por cosseno de B, por definição, é a tangente de B. Então, veja que aqui, ó, fica justamente essa identidade que a gente tem para a diferença, né, a tangente da subtração de arcos. Belezinha? Então, o importante é você saber a subtração de arcos para seno e cosseno, e a partir disso você obtém a relação aqui, a identidade para a tangente de subtração de arcos. Ok? Então, tá feito. Vamos agora aplicar isso aqui num exemplo. Vejamos agora um exemplo que diz o seguinte: determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 15 graus. Bom, se eu tenho, por exemplo, o seno de 15 graus, eu posso dizer que é a mesma coisa de eu fazer o quê? De eu fazer o seno de 45 graus menos 30 graus. Se eu subtraio 45 graus menos 30 graus, dá os 15 graus. Aí aqui agora eu posso usar a identidade que eu sei para seno, né? Vai ser seno de 45 graus, cosseno de 30 graus, menos, agora é trocado, é seno de 30 graus, cosseno de 45 graus. Ó, é só lembrar, ó, se fosse A e B, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Se é seno, é sem troca de sinal. Então, menos fica menos. Beleza? E para saber agora seno e cosseno de 55 e de 30, vamos montar a nossa velha tabelinha, olha só. Eu tenho aqui, ó. Não, fazer um pouco mais para cá. Então, ó, 30 graus, 45 graus, 60 graus, né? Lembra como é que faz a tabela, né? A gente já viu outras vezes, né, em outras aulas. É algo para você ficar sempre aí na sua cabeça, né? Então, ó, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer. Nós vamos ter o seno, nós vamos ter o cosseno e nós podemos ter a tangente, tá? Então, olha só, como é que monta, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tiver 1, né? Então, ó, raiz de 3, raiz de 3, 2, raiz de 2, raiz de 3. E agora, para fazer a tangente, eu divido o meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Pode fazer as continhas aí. Raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2. Ó, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E raiz de 3 sobre 2, dividido por meio, dá raiz de 3. Então, aqui a gente monta seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembra sempre de como é que constrói essa tabelinha. A gente mostrou como é que deduz isso em aulas passadas. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, ó, nosso seno de 15 graus vai ser igual a seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Menos, agora vamos ter seno de 30 graus. Ó, seno de 30 graus vai ser meio.
E o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Bom, então quanto é que vai ficar aqui? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6, né? Eu conservo o radical e multiplico os radicandos. 2 vezes 2, 4. Agora menos. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2 e 2 vezes 2, 4. Então aqui, ó, o denominador é o mesmo, subtrai os numeradores. Então raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 me dá o seno de 15 graus. Ok. Agora eu quero o cosseno de 15 graus, né? De novo, se eu quiser o cosseno de 15 graus, é a mesma coisa de eu fazer o cosseno de 45 graus menos 30 graus, né? Ah, mas isso aqui vai ser o quê? Lembra lá, né? Se fosse A e B, seria cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, né? Cossa, cossa, sai, sai. E depois, se é cosseno, é com troca de sinal. Então, é cosseno de 45 graus, cosseno de 30 graus, mais seno de 45 graus, seno de 30 graus. Bom, então vamos fazer a continha aqui, ó. O nosso cosseno de 15 graus vai ser igual a quanto? Vamos lá, ó. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora mais seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30 graus, meio. Então quanto é que vai ficar isso aqui? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2, e 2 vezes 2 dá 4. Então ficou raiz de 6 sobre 4, dividido por raiz de 2 sobre 4, o que vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Eu conservo o denominador e somos numeradores. Pronto, achei o seno de 15 graus e o cosseno de 15 graus. Se eu quero agora a tangente de 15 graus, eu posso fazer o seguinte, eu posso logo usar o seno e o cosseno, né? Eu sei que, por definição, tangente de 45 graus é seno de 15 graus dividido pelo cosseno de 15 graus. Bom, então isso aqui vai ficar o quê, né? Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4, dividido por raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Isso aqui eu conservo a de cima, então raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4, inverto de baixo, fica 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Simplifico, vai dar raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Posso parar aqui, a depender do livro, pode ser que a resposta seja essa, mas vamos fazer a racionalização do denominador, né? Então, que a gente aprendeu lá no início do curso. Então, isso aqui vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2, e aqui vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2, né? Bom, quanto é que fica isso aqui, né? Aqui em cima é o subtração de quadrado da subtração, né? Então, é produto notável. Então, vai ser o quadrado do primeiro, raiz de 6 ao quadrado, menos 2 vezes 1 pelo outro. Então, menos 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2, mais o quadrado do segundo, certo? Opa, para lá. Parênteses comeu ali o mais. Ó, quadrado do segundo, ok. E embaixo, né? Vai ser diferença de quadrados. Então, vai ficar raiz de 6 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Certo? Continuando aqui, né? Então, vamos ter o quê, né? Raiz de 6 elevado ao quadrado vai dar 6, tá? Menos 2 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2 vai dar menos 2 vezes raiz de 12, né? Eu conservo o radical e multiplico os radicandos. Mas aqui agora dá para simplificar. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 dá 2, né? Aqui dá para simplificar também, vai dar 6, né? E aqui dá para simplificar também e dá 2. Ok. Então vai ficar o quê, né? Vai ficar aqui, ó, 8 menos 2 vezes... Olha só, raiz de 12 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3, tá? Por que isso, professor? Vamos fazer aqui, ó, 6 menos 2, 4. Por que isso, né? Vamos lembrar, ó. 12 dá para simplificar por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então, olha só, eu fazer 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Então, raiz de 12 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, certo? Dá para simplificar isso aqui, vai sobrar 2 raiz de 3, tá? Então, essa aqui que é a conta. Isso daqui vai ficar igual a 8, aqui dá menos 4 raiz de 3, dividido por 4. Vamos dividir 8 por 4, que dá 2. Vamos dividir 4 raiz de 3 por 4, que vai dar raiz de 3. Então, vai ficar menos raiz de 3. E, portanto, a tangente de 15 graus fica 2 menos raiz de 3. Belezinha? Então, isso aqui, posso fazer desse jeito. Professor, e se eu quiser fazer usando a identidade que a gente viu para subtração de arcos, né? Para tangente, como é que faz? Então, vamos fazer. Eu vou pagar isso aqui e vou fazer, mas no final das contas vai dar 2 menos raiz de 3 do mesmo jeito, tá certo? Beleza, apaguei então, né? Então vamos fazer. Esse tangente de 15 graus vai ser a mesma coisa que tangente de 45 graus menos 30 graus. Beleza.
Isso vai ser o quê, né? Pela identidade vai ser a tangente de 45 graus menos a tangente de 30 graus, tá? Dividido por 1 mais a tangente de 45 graus, tangente de 30 graus, tá? É só olhar a identidade que a gente viu anteriormente, né? Bom, mas tangente de 45 graus é 1, tangente, né, que tá aqui, né? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então raiz de 3 sobre 3, 1 mais. Agora, tangente de 45 graus é 1 e tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Beleza. Então aqui agora vai dar o quê, né? É 3 sobre 1, ou desculpa, é 1 sobre 1, né? MMC dá 3, 3 por 1 dividido por 1 dá 3, e 3 vezes 1 é 3, 3 por 3 dá 1, 1 vezes menos raiz de 3 menos raiz de 3. E aqui agora, ó, de novo, MMC ó, é 3, 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1, e 1 vezes 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, né? Como é que eu resolvo fração de fração? Divisão, né? Conserva de cima, então 3 menos raiz de 3 dividido por 3, inverta de baixo, né? Multiplico pelo inverso de baixo, então 3 sobre 3 mais raiz de 3. Simplifico, né? Quanto é que vai dar ali? Vai dar 3 menos raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3. Ok, agora o que eu faço? Eu posso deixar assim, a resposta poderia ser essa, ou eu posso simplificar racionalizando o denominador, né? Como é que vai ficar? Né? Vai ficar 3 menos raiz de 3 aqui, e aqui 3 menos raiz de 3 também, né? Bom, isso daqui, olha só, é quadrado da diferença, né? Então vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 2 vezes 3 vezes raiz de 3, mais o quadrado do segundo, certo? Beleza? Dividido por, agora aqui vai ser o quê? Vai ser diferença de quadrados. Então vai ficar 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Isso tudo que são notáveis a gente viu no início do curso, né? Bom, aqui vai dar 9 menos 6 raiz de 3, e aqui dá mais 3, né? Simplifica, ó. Dividido por, aqui agora dá 9, e aqui agora dá, simplifico também, dá menos 3. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar o seguinte, vai dar 9 com 3 dá 12, e aqui tem menos 6 raiz de 3, né? 9 menos 3 dá 6, então vai ficar o quê? Olha só, 12 dividido por 6 dá 2. E 6 raiz de 3 dividido por 6 vai dar raiz de 3. E tinha esse menos antes, então vai dar menos raiz de 3. Então, ó, 2 menos raiz de 3. Como era esperado, o resultado final foi igualzinho ao que a gente tinha feito quando a gente fez utilizando logo o seno de 15 graus e o cosseno de 15 graus dividindo, tá? Mas é interessante para poder treinar, né? Fazer desse jeito, né? Então, olha só, fizemos aqui esse exemplo, onde a gente calculou seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo, escrevendo esse ângulo como uma subtração de outros dois ângulos que a gente já conhece os valores para seno e cosseno, belezinha? E para tangente. Então, conforme a gente for treinando mais, fazendo mais exemplos, essas identidades vão ficando cada vez mais claras e a gente vai ficar sempre com ela na memória, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece de resolver esse exercício que eu estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas do curso, tá aparecendo aí na sua tela, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!